Pontuável para o troféu Revelações de Ciclismo de Estrada Reis Carisma, o 27º Circuito de Avidos integrou corridas para as categorias de cadetes e de júniores, começando ambas junto à sede do Centro Ciclista de Avidos, em Vila Nova de Famalicão, e terminando também na localidade sede do Clube Minhoto, mais precisamente da Estrada Nacional 204. Com a participação de centena e meia de jovens atletas, a competitividade e a emoção foram tónicas marcantes das duas corridas do 27º Circuito de Avidos. Os cadetes percorreram 40 km e 200 metros, num total de 3 voltas ao percurso. Na primeira volta, na sequência da passagem pelo Prémio de Montanha e da aproximação da primeira meta volante do dia, ligeira vantagem para João Costa, Centro Ciclista de Barcelos, AFF Orbeia Honda e Pedro Lopes, Tensai Santa Marta, tendo o corredor da formação de Barcelos passado na frente na primeira meta volante da prova. Os dois corredores que ainda seguiram destacados por alguns quilómetros, mas seriam alcançados ainda antes da primeira passagem pelo risco de meta. Já na segunda volta, ataque de Bruno Brito, Tensai Santa Marta e Gabriel Pinho, do Moreira Congelados Feira KTM. Aqui o momento em que Bruno Brito ia deixar para trás o seu companheiro de fuga. Bruno Brito, que tal como vamos ver mais à frente, ia acabar por ser o herói do dia. Nas imagens, a passagem do corredor natural de Viana do Castelo a passar destacado na contagem de montanha. Ele que ia ser apanhado pelo pelotão, que mostrava preocupação com a vantagem alcançada e por essa razão, obviamente, reagia. Entrada para a derradeira volta do escalão de cadetes foi de Pedro Teixeira, a Associação Cultural Desportiva Ciclismo Trofa, a primeira movimentação na última volta. Um pelotão já com baixas quando nos aproximávamos da última meta volante da prova, onde Fábio Costa, Centro Ciclista de Barcelos, AFF Orbeia Honda, passou na frente. Fábio Costa que aproveitou a vantagem que tinha conseguida quando da meta volante para se manter na frente. Ele que viria a receber a companhia de José Sousa, Silva Vinhadrapo, Sentir Penafiel e de Bruno Brito, que voltava a adiantar-se. Era a segunda vez que o sócio da Roda na Frente aparecia em fuga nesta prova. Trabalho a 3 que dava frutos, já que em pouco tempo a vantagem do trio para o pelotão aumentava. Imagem do Prémio da Montanha, onde Bruno Brito encabeçou o grupo e aos poucos deixava em dificuldade os dois colegas de fuga. Aqui os festejos do corredor de Viana do Castelo, quando assegurava a conquista do Prémio de Montanha, quando é possível ver as diferenças para o grupo perseguidor e para o pelotão. As diferenças não eram muito grandes, mas a parte final do percurso muito rápida permitiram a Bruno Brito, Tensai Santa Marta, ser o primeiro a cortar a meta, com a vantagem de apenas 2 segundos para José Sousa, Silva Vinhadrapo, Sentir Penafiel e de 5 segundos para Miguel Sousa, CRC Garbo Vegas Cosmetics, respectivamente segundo e terceiro classificados. Ana Moreira, do Centro Ciclista de Avidos, modalização ALEMS Limitada, venceu a prova de cadetes na vertente feminina, tendo a sua colega de equipa Diana Marques sido a segunda classificada. Por José Sousa, Silva e Vinhadrapo, Sentir Penafiel. Foi uma prova com muito calor, bastante dura, mas na segunda volta eu decidi atacar, conseguindo ganhar o prémio montanha. Depois fui apanhado pelo pelotão
E depois, na última volta, com 3 colegas, decidi fugir de novo e fui até à meta, dar tudo, alcançar a vitória. Uma vitória que também, ainda antes da vitória na meta, também venceste o prémio de montanha, acabas por levar uma dupla vitória para casa. Qual era o objetivo primeiro? Era a montanha depois a meta, ou como é que foi? Nós estávamos esclarecidos que eu era para a montanha e depois o que viesse era melhor. Olha, para quem é que vai a dedicatória nesta vitória de hoje? Vai para toda a gente que me tem apoiado, para o meu pai, para a minha mãe, para a minha namorada, para toda a gente. Na corrida de cadetes do 27º Circuito de Abidos, os primeiros da classificação coletiva foram a Tensai Santa Marta, seguida da Silva Minha Adrape, Sentir Penafiel, e do Centro Ciclista de Barcelos, AFF Orbeia Honda. Os júniores, por seu lado, tinham 53 km e 500 metros, o mesmo que 4 voltas para cumprir. Neste escalão, a corrida acabou por não ter grande história, na medida em que a hegemonia do Centro Ciclista de Abidos foi evidente. O campeão nacional de fundo foi o primeiro a passar na primeira contagem de montanha do dia e na primeira meta volante, graças à vantagem que conseguiu face aos demais atletas. Aqui o momento em que era alcançado pelo pelotão, que nesta fase estava em movimentações constantes. À altura de Fábio Paiva, Moreira Congelados, Feira, KTM e Luís Pereira, do Centro Ciclista de Abidos Metalização ALEMOS Limitada, a se destacarem, o Duque viria a ser alcançado precisamente na altura que se cumpriria a primeira volta das 4 ao percurso. Nas imagens, novamente André Carvalho, a passar destacado em mais uma meta volante, e aqui seguiam Fábio Silva e André Carvalho da formação da casa, com a companhia de Filipe Rocha, Moreira Congelados, Feira KTM e Jorge Alves, Silva Minha Adrape, Sentir Penafiel. A verdade é que quando chegávamos ao final da subida, apenas André Carvalho estava na dianteira. Com muito esforço, Jorge Alves recolava ao campeão nacional de fundo. Até ao final não íamos ter grandes alterações na corrida. André Carvalho e Jorge Alves iam seguir na frente, perante um pelotão que não conseguia baixar a diferença arrecadada pelos homens da fuga, apesar do trabalho da formação da Bairrada, da Adrape e da formação de São João de Ver. Na última dificuldade do dia, ataque de André Carvalho para galvanização dos habitantes da terra, ele que ia conseguir vantagem para Jorge Alves e dessa forma ganhar a vantagem necessária para chegar isolado à meta. Vitória para o homem da formação da casa, o Centro Ciclista de Abidos Metalização ALEMOS Limitada. Depois dos 53 km e 500 metros do percurso, André Carvalho vencia a prova com a diferença de 43 segundos para Jorge Alves da Silva Minha Adrape, Sentir Penafiel, que terminou a corrida em segunda posição, enquanto o seu colega de equipa, Francisco Campos, assegurava o terceiro posto ao ser o primeiro de um grupo de 15 corredores que terminou a prova com mais de 1 minuto e 18 segundos de atraso para André Carvalho. Estávamos a correr em casa, é sempre uma prova especial. Nós sabíamos que tínhamos que estar bem hoje e representar o nome da equipa. Penso que conseguimos fazer bem
Andei fugido desde cedo e na última volta senti que o meu adversário que vinha comigo na fuga que não estava tão bem quanto eu e tentei acelerar um bocado e consegui deixá-lo para trás e depois foi só correr para a vitória. Olha, o objetivo era ir para as metas volantes e para o prémio de montanha ou era logo tentar a vitória final? Bem, o objetivo era inicialmente o de montanha, o prémio de montanha, mas depois na segunda volta quando consegui ir para a fuga, a estratégia mudou e tentei lutar pela prova. Olha, para quem é que foi a dedicatória de hoje? Bem, sobretudo vai para o meu pai e para a minha mãe, porque sem eles eu não estaria aqui com certeza. Vai para a namorada e para toda a gente que me tem apoiado nestes últimos dias. Maria José dos Barros Polo, Clube de Ciclismo, venceu a classificação feminina. Já na classificação coletiva, a formação do Centro Ciclista de Avidos de Medalização Alemes Limitada vencia a classificação coletiva da prova de júniores, seguindo-se a Silvia Vinhadrapos, a Tirna Fiel e a Bairrada. A próxima corrida de ciclismo de estrada organizada pela Associação de Ciclismo do Minho será o 59º Circuito de Santo António de Amares para os júniores, agendado para o dia 14 de junho.